Oi, pessoal! Oi, boa noite! Tudo bom? Meu nome é Carol. Eu sou a Maísa. E a gente tá estreando aqui a nossa live no Instagram. Os convidados de hoje é o pessoal do Missão Mundo. O Marcos e a Carol. Exato. A gente tá esperando eles se conectarem aí. Oiê! Expedição andando por aí, ó. Já tem embaixador Curtulo conectado também. Vamos lá. Agora vai, gente. Agora vai. Chegamos! Estamos aqui! E aí? Vamos só esperar um pouquinho uma galera entrar. Ó, já temos 35, 45, 48, tá aumentando. Fluxo mundial! Afinal de contas, o que de melhor fazer num dia chuvoso como esse? Vamos falar sobre viagem. Falar sobre viagem. Não tem Aqui nada tá melhor. chovendo, né? Aí tá chovendo também. Aqui Tá uma noite fria. Ai, Aqui, ai. chovendo ainda, não vamos falar onde estamos, mas está chovendo também. Segredo, É. segredo. Deixa pra depois. Gente, ó, pra quem tá se conectando aí, a Carol e o Marcos, eles estão viajando já há mais de 3 anos, já conheceram 33 países? E 33 países. eles fazem trabalho voluntário, ajudas humanitárias, é tudo sobre se doar ao próximo, né? Exatamente. isso aí. Tá fácil a conta agora, já são 3 anos, 33 países, né? Tudo O número 3. tá bom, né? O número Três tá ali fácil. certinho. Agora, se você pedir pra gente falar desde o primeiro, talvez a gente dê uma emperradinha aí no meio. Não sei se a gente lembra ainda. A lista é grande, né? Bom, gente, a gente preparou hoje aqui a ideia de abordar alguns temas que o Marcos e a Carol recebem de mais perguntas, que eles têm mais recebido dúvidas, mas a nossa ideia é fazer mais lives depois para a gente abordar bastante tema. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida daqui, já deixa a pergunta, que a gente já vai programar a próxima, porque a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Bom, gente, acho que primeiro de tudo, a pergunta que vocês devem receber bastante é como que surgiu essa ideia de largar tudo, deixar o emprego, deixar a vida de vocês aqui no Brasil para ir viajar o mundo dessa forma? Talvez seja a primeira pergunta, né? Por quê, né? Por que vocês fazem isso e como? Quer responder? Pode responder. Bom, a gente já sonhava em ter essa volta ao mundo, em fazer essa viagem. Já era um sonho que já estava há bastante tempo guardado no nosso coração. E a gente também já fazia trabalho voluntário aqui no Brasil. Ups. Falei Aí, aqui já no falou. Brasil. Já soltei. Não sabe guardar segredo assim? Não Não temos a mínima habilidade. Carol, você não serve para guardar segredo. Não, gente, eu só gosto de contar novidade, entendeu? Enfim, fazia projetos sociais aqui, e aí um dia a gente olhou um para o outro e pensou, mas por que a gente não faz isso ao mesmo tempo, né? Vamos viajar o mundo e vamos fazer projetos sociais. Então a gente começou a se organizar, se planejar, e aí a gente colocou no papel aquilo que a gente já estava sonhando e a gente foi viável, E o que né? era possível, né? Porque olhando de fora, uma volta ao mundo sempre é algo muito monstruoso, né? Você fala, poxa, fazer uma Verdade. volta ao mundo é quase inalcançável. Mas aí a gente começou a colocar no papel e tudo mais, falou, poxa, é palpável, não é tão distante assim, enfim, né? E aí, com todo esse planejamento de deixar o emprego, casa, enfim, a gente fez tudo com muita responsabilidade. A gente conversou né, nos nossos empregos, nós deixamos as portas abertas. Eles falaram, se vocês precisarem voltar, se vocês quiserem voltar, estamos aqui. Então, assim, a gente fez tudo muito pautado e tudo de forma muito responsável e deu super certo. É uma decisão dessa magnitude, né? Muito grande, então, de fato, tem que ser destrinchadamente planejado e a gente fez isso durante um bom tempo. Mas eu acho que a grande chave do negócio foi conseguir conciliar o projeto, os projetos sociais, né? Ajuda ao próximo à viagem, né? Essa
essa foi a grande sacada e tem sido aí já nos últimos 3 anos. Essa ideia, então, já Delícia. já estava no plano de vocês inicial. Vocês já queriam viajar com esse propósito. Já. Todo o tempo do planejamento como já existiu. Como a Carol falou, dar a volta ao mundo talvez seja o sonho de muitas pessoas, né? Agora, quando a gente teve o estalo de falar, poxa, a gente pode fazer isso com um propósito, aí a coisa mudou de formato e isso nos impulsionou a buscar, a planejar e tudo mais. Assim, o trabalho social, né, a ajuda ao próximo, o amor ao próximo foi a gasolina para que o projeto ficasse ainda maior, começasse né? a inflamar, exatamente. E vocês tiveram a influência de alguém, assim, para fazer esse tipo de viagem? Ou vocês se inspiraram em alguém? Tipo, alguém tocou vocês de uma certa forma que vocês tiveram esse olhar, assim, esse despertar para esse estilo de viagem? Por incrível que pareça, foi zero, assim. E a gente demorou um tempo grande para encontrar pessoas que fizessem esse mesmo formato, né? Claro, a gente conheceu N pessoas no mundo todo, viajantes de diversos estilos, de bicicleta, a pé, de carona, bom, vocês devem imaginar, mas assim, nunca ninguém viajando com esse propósito, né? De ajudar pessoas única exclusivamente por amor, né? Sem nada em troca, enfim. A gente encontra bastante gente que faz work exchange, né? Que é a troca de trabalho por hospedagem. É um trabalho voluntário, mas não ajuda pessoas, né? Diretamente. É mais pela propósito, né? Não é o mesmo propósito, mas assim, o nosso foi o primeiro. É legal que a gente estava conversando esses dias e a gente viu que agora nós conhecemos casais que foram influenciados por nós e olha que fazendo legal. a mesma coisa. Hoje sim a gente conhece 2, 3 casais que já o fazem já e a fazem gente esses projetos, já conseguiram conciliar a viagem com o trabalho voluntário e aí fizeram a viagem deles acontecer com esse propósito também. Então, e a gente teve uma parcelinha nisso, né? Isso foi muito legal também. Que responsabilidade, né? Nossa, É gigantesco. O exemplo. Então. E aí, se você pode juntar isso no seu estilo de vida, poxa, então tá feito. E é o que a gente ama fazer. Você, seguidor da Curtulo, que quiser mandar áudio pra gente no Instagram, no WhatsApp, a gente ajuda, viu? Nós somos aqueles que ajudam, porque assim, a gente responde tudo que a galera pergunta pra gente. Aí, pra pautar o que a gente tá falando, esse tempo atrás um cara me mandou um áudio assim, Marcos, Carol, vocês nos influenciam, nos inspiram demais. Eu quero largar o meu emprego na Petrobras, quero pegar a minha família e sair para fazer o que vocês fazem. O que você me indica? Gente, Aí a gente parou para conversar. Peraí. Olha o tamanho da responsabilidade. Nossa. Tem sido muito bom, tem sido muito gratificante de ver essas pessoas sendo motivadas a fazer o bem, a espalhar o amor, enfim, é isso que a gente quer. Muito legal. E uma dica, assim, pra gente começar, como que é encerrar a vida aqui no Brasil para viver assim, nômade? Carro, casa, vocês já falaram um pouquinho dos trabalhos, mas como que foi organizar tudo isso? Posso responder? Pode, fica à vontade. Porque isso foi assim. Foi total. Isso foi grande parte. Talvez a gente pode falar que a nossa viagem teve um sucesso. Grande parte saiu dessa raiz, né? A gente tem certeza que para mudar o mundo a gente precisa primeiro arrumar o nosso quarto, né? Então a gente deixou tudo no Brasil muito bem organizado. E antes de sair, nós tivemos um planejamento de 2 anos, né? Então, não foi pouca coisa. Foi uma decisão muito grande, por outro lado, um planejamento também muito grande, né? Então, quando a gente identificou que nós poderíamos ter uma profissão remota, que nos sustentaria de alguma maneira, mesmo que não como no Brasil, mas de alguma maneira, quando a gente identificou que nós deixaríamos portas abertas aqui, a partir daí a gente começou a ver corpo no projeto, entende? Então, não foi... deixar tudo aqui no Brasil, mas foi assim, nós vendemos nossas coisas materiais, porque elas são materiais e como vão, voltam, né? Exato. E porque a gente precisava de dinheiro para viajar, foi mais ou menos isso. Continuamos com nossos vínculos pessoais, sociais, todos aqui, mas só nos desfizemos dos bens materiais, que foi muita coisa, claro, mas foi um grande passo, né? Foi planejado durante 2 anos.
Nossa. Não, e assim, eu tava ouvindo vocês falarem que vocês estão viajando com $15 por dia? Como que, assim, tanto tempo de planejamento, também tem essa parte aí de controlar a ansiedade. Eu imagino 2 anos planejando uma viagem, eu ia conseguir ficar 2 anos planejando, assim, com tanta ansiedade. Eu consegui não contar pra ninguém, Carol. Oi? Eu consegui não contar pra ninguém sobre a viagem. Não, você jura? Gente, vocês são seres evoluídos, não é possível. Eu não ia conseguir guardar uma coisa dessa. Mas assim, esse planejamento, como que vocês chegaram nesse valor? Vocês já tinham esse valor planejado desde o início? Ou na vida na estrada vocês foram descobrindo que esse era um valor, tipo um ponto de equilíbrio, ali um valor legal? Como que é isso, gente? Porque $15, as pessoas olham e falam, não é possível, não é? A gente, foram algumas perspectivas, na verdade, né, amor? Assim, a gente somou tudo que nós conseguiríamos nesse tempo, né? E financeiramente mesmo, ó, a gente vai conseguir tanto. E a viagem inicialmente era para 1 ano. Olha que maluco isso. A gente só tinha investimento para 1 ano, né, amor? E só, e volta para casa. E nós estudávamos muito no meio desse planejamento e víamos que as pessoas iam com $20, só que $20, $30 vivendo nesse formato. E quando a gente foi fazer a conta do número de países no tempo que nós queríamos, pelo dinheiro que nós tínhamos, era exatamente os $15 por pessoa que nós tínhamos. Então, assim, para a gente conseguir viajar e completar o nosso objetivo, a gente tem que se adequar. A gente tem que se adequar. E é possível, né? Com os nossos estudos era possível, para comer, dormir e transportar, que são os gastos maiores, né? E a gente sabia que era possível, então, a partir daí a gente começou a viver. E, de fato, é sensacional. É um crescimento absurdo, assim, porque é um controle diário, né? A gente tem que ter um controle diário do nosso orçamento. A gente mantém o planejamento durante toda a viagem, todos os dias. O planejamento, ele não só aconteceu antes da viagem acontecer, mas ele permanece sendo repensado, refeito todos os dias para que essa conta feche no final e a gente consiga continuar viajando, que foi o que aconteceu. A gente, de 1 ano, a gente viu, poxa, dá pra gente continuar, então vamos, vai rolar, então vamos. Eu não vou ensinar as técnicas agora, a gente não vai falar das técnicas de como viver, vamos deixar mais pro final pro povo ficar aí, né? Gente, ó, quem quer saber, eu já ia perguntar se vocês planilham tudo, mas tudo bem, vou segurar essa pergunta pro final, porque eu acho que é uma pergunta, inclusive é uma pergunta minha, não sei se é uma pergunta sua, mas eu também tenho essa dúvida. Sim, tá, vou guardar pro final essa. Vai, você faz a pergunta agora. Então tá, vocês estavam com tudo prontinho, planejamento pronto, orçamento planilhado. Qual foi o primeiro país que vocês quiseram começar tudo? Como que foi isso? Como surgiu a ideia do primeiro país? Como que aconteceu? A gente colocou o mapa na mesa, né? E aí a gente começou a discutir quais países a gente faria nosso planejamento macro, né? E aí a gente juntou com uma outra sacada de como viajar barato. A gente conseguiu uma passagem bem baratinha que foi para o Uruguai. Que era por milhas, né? Que era um lugar que a gente tinha curiosidade de ir, vontade de ir. E calhou com uma passagem super barata também, que a gente fez troca de pontos de milhas por passagem, que é outra maneira que a gente faz para dar uma economizada também. No começo a gente fez um grande catado de países, bem no comecinho mesmo do nosso planejamento, a gente fez um catadão de todos os países que nós queríamos. Aí depois, com os estudos, com o planejamento, a gente foi filtrando. Essa foi a ordem das coisas, né? A gente pegou isso, não me lembro na época, mas era 60, 65 países e fomos filtrando até chegar num roteiro que fosse cabível, né? Então, aí... Difícil escolher, hein? Não, é impossível. Você imagina cortar um país, que dor no coração que é cortar um país. Gente. Né? E aí nós chegamos aos 43, que são os 43 são o nosso alvo, né? Não pergunte por que são 43. Apenas são. São 43. São os 43 que a gente Número da sorte. Tirar Exatamente. do planejamento. Então faltam 10 agora, né? Se nós já completamos os 33, faltam só 10. E daí o primeiro país foi o Uruguai, como a Carol falou. Isso. E o primeiro... desculpa te cortar. E o primeiro projeto já foi bem impactante, né? Foi sensacional. Foi em Montevidéu.
foi o Pelufo Digas, Pelo né? Fugíveis, é. Que é um hospital que cuida de crianças com câncer. Então, assim, as crianças que vivem fora, elas vão todas para lá, tem todo um suporte, tem onde dormir, tem onde comer, acompanhante pode. Então, Foi um bem cartão de bacana. visita absurdo, assim, né? Nosso primeiro país, o espanhol parecia um, né? Não vou nem falar como era. Essa é a verdade, Passando vergonha no débito. Enfim, já entramos nesse trabalho voluntário que era nesse hospital de crianças com câncer, que foi assim, super impactante. foi o cartão de visita para nos mostrar como seria dali para frente e que a gente tinha feito a escolha certa, na verdade, em fazer isso, né? A gente tem amigos de lá que até hoje a gente mantém contato, né? Tem algumas crianças, a gente tem contato com os pais ainda. Uma das crianças, assim, nos impactou de uma maneira absurda. A gente consegue falar com ele no WhatsApp até hoje. É muito legal. Ai, gente, que legal. Não, essas conexões, elas são muito ricas, né? É difícil de dar tchau, não é? Quando você se conecta. Aliás, tchau foi uma situação bem importante que a gente precisou lidar com isso, lidar com as emoções, com os sentimentos, para a gente entender que aquilo fazia parte, para a gente não sofrer tão... Assim, muito mais do que já sofreria naturalmente. Teve um trabalho psicológico muito grande, assim, né, Carol? Porque, assim, imagina se o impacto era grande para nós, que nos despedíamos, e porém já sabíamos que aquilo era o plano. Imagina para as crianças, né? Nossa, então, se apega demais. Exatamente, a gente gerava um vínculo, só que era passageiro, né? Dali a um tempo a gente saía. Então, nós tivemos que trabalhar muito bem o psicológico, não só nós, como delas, né? Quando a gente chegava... Já ia preparando o cenário para elas entenderem que aquilo era temporário, mas era de todo amor, né? Era de todo coração que a gente falava. Ô, gente, e aproveitando então que a gente já está nesse tema das organizações, tudo, a gente recebeu uma pergunta aqui, ó, bem legal, acho que cabe a gente fazer agora. Os voluntários que vocês fazem, eles são tipo Worldpackers, Workaway, ou também por outros canais, tipo WWF ou ONGs? Como que vocês lidam com essa questão do destino e como procurar um trabalho voluntário no lugar? Quais fontes? Que essa dúvida aí também é o pessoal. Talvez seja a mais feita no setor de voluntariado, né? Assim, no setor dos projetos sociais, talvez seja essa a pergunta. E não, a gente faz de duas maneiras, né? Duas ou a gente pode botar uma terceira. A primeira delas foi raiz total, assim, e talvez seja a técnica mais efetiva que a gente tenha, né? Nós chegávamos no local, ou seja, chegamos no Uruguai, fazíamos amizade com os locais mesmo, né? Com os uruguaios, e a partir deles a gente começava a perguntar se eles conheciam algum trabalho social, alguma organização. Por que disso? A gente queria que a coisa fosse genuína, entende? Não que as outras organizações não sejam, mas assim, a gente encontrava organizações carentes mesmo quando conversava com os locais, entende? Então, assim, era maior o trabalho, né, amor? Era muito maior, porque você tem que desenvolver relacionamento, você tem que gerar um pouco de confiança com esses locais. Mas, por outro lado, era, assim, límpido, era muito legal mesmo. Foram as melhores instituições, né, quando a gente fez assim. Que legal. A segunda técnica... A gente também procura pela internet, a gente vai direto... Em organizações, a gente tenta já focar porque é o nosso estilo de trabalho voluntário, né? Trabalhar com organizações carentes. E aí a gente faz uma busca, ver aquelas onde a gente pode colocar o nosso trabalho, as nossas habilidades de forma mais efetiva possível. Porque esse é o nosso lema. A gente tem que ser, dentro do tempo que a gente estiver lá, o mais efetivo possível. A gente tem que fazer acontecer um trabalho bem bacana. Então, pela internet é bem bacana também de você fazer busca. Essas de internet a gente sempre teve muito receio, né? Por não conhecer e tudo mais. Não tem referência. Não tem referência. Normalmente elas já tinham uma estrutura, né, bem definida de voluntários e tudo mais. Por outro lado, a gente começou a fazer uma pesquisa grande e a fazer o que a Carol falou, a doar as nossas habilidades mesmo, né? A parte especial que a gente tem como trabalho, enfim. E isso foi muito, muito efetivo, né? A gente deixou de fazer os outros tipos de voluntariados que outros voluntários poderiam fazer e começamos a ser mais efetivos pela internet. Sim. E o terceiro foi totalmente natural e talvez um dos melhores também, né? Que foi a partir dos nossos trabalhos a gente teve muita indicação. Olha que legal. Isso foi surreal, assim, pra gente, né? A gente foi tendo contatos e aí, através desses contatos, eles tinham uma indicação para fazer. Então, assim, a gente já não precisava mais chegar no local
para daí fazer essa busca, essa pesquisa. A gente já conseguiu chegar e já ter a data certa de começar e já ter o trabalho que vai fazer. Então, assim, a gente teve mais tempo para realizar as ações. Isso daí foi muito bom, porque a gente economizou. A partir dos Estados Unidos, a gente começou a ter indicações atrás de indicações. E isso foi surreal, assim, né? A efetividade foi fantástica, né? É a prova que quando você faz o bem, a coisa se proliferam, né? Então... Quando o trabalho é bem feito, né? Também, claro, feito com todo o coração. Não, a tecnologia, usar a tecnologia a seu favor também, né? Hoje o mundo é tão grande, mas acaba ficando pequeno, né? Você tá sempre uma ligação de distância, uma mensagem de distância. Já tem ali o contato perfeito para você fazer a sua ação. E é legal que é uma indicação endossada, né, Carol? Assim, imagina uma organização que está nos Estados Unidos te endossar para uma organização que está no Líbano, por exemplo. Então, isso é fantástico. É fantástico. A gente poder dispor do nosso trabalho. Vocês estão importantes demais, viu? Meu Deus. A gente está trabalhando duro. A gente não é pouca coisa, não. Tá achando que é. Não, isso daí também é importante, porque às vezes as pessoas têm a imagem de que vocês só estão curtindo, só estão viajando, e tem muita relação aí, né? Vamos jogar um 80%, 20% aí, mais ou menos, que talvez seja mais acessível. Mas sim, a gente trabalha muito mais do que curte. Claro que a gente não... É legal até voltar naquela pergunta dos $15, porque a gente nunca abdicou de fazer coisas que a gente queria. Isso é muito legal. Né? Por exemplo, a gente não sacrifica. Não, né? A gente não sacrifica. A gente está no Peru, é impossível não ir a Machu Picchu, né? Poxa, você está no Peru, então... Com certeza. A gente foi. Então, claro que nós não saímos indo em todos os lugares, todos os pontos turísticos, mas sempre quando tinha um imperdível, a gente dava um jeitinho e conseguia ir sim. Isso é muito legal também, né? A gente faz algumas economias aqui e ali para conseguir ajustar o orçamento. Economizar $15, não sei como, mas dá certo. Economizar da economia. Economizar da economia. E ó, a gente sabe que vocês têm uma história linda de uma casa que vocês ajudaram a construir lá para uma família aqui sem teto, da periferia de Buenos Aires. Conta mais pra gente essa história. Aí eu vou chorar. Não. Isso daí foi já no segundo país. Foi o segundo país. Na Argentina, o nosso espanhol ainda estava bem enferrujado, bem... Mas enfim, a gente fez contato com a Teto, que é uma organização que tem aqui no Brasil também, a Teto. E aí eles iriam ter uma ação de final de semana que era para construir casas para família sem teto. E aí a gente embarcou nessa, assim, de cabeça. E a gente teve uma das experiências mais incríveis mesmo, porque a família não tinha onde morar. E aí, no final de semana, a gente conseguiu levantar com uma equipe uma casa e entregar para eles um teto, literalmente, onde eles iam poder criar a vida deles com mais qualidade, eles iam poder ter um lugar deles. Foi fantástico. E a gente encontrou um tanto de pessoas, assim, se movimentando para fazer com que esse final de semana fosse incrível, que perpetuasse, assim, por várias famílias. Essa ação... Quantas casas ao todo a gente conseguiu. Foi bastante coisa. Essa ação marcou muito a gente, assim, porque como a Carol falou, foi no segundo país, então era no começo da viagem, né? E a gente viu quanta gente se mobilizou para construir essas casas. E a gente passou a entender, poxa, existe gente junto com a gente, entende? Existem pessoas que estão pensando da mesma maneira e jovens, só jovens, a rodo, assim, vários jovens. Nossa, e legal. Cara, a gente ficou super animado, assim, de pensar, poxa, além da gente dar um teto para uma família, a gente está junto com um grupo que pode mudar o mundo de fato, né? Então, isso se tornou uma realidade muito legal, assim. A gente conseguiu mudar a realidade daquele bairro, né? Foi, total. Porque, assim, um tanto de famílias que conseguiram ter sua casa a partir da boa vontade de jovens. Entendeu? Então, assim, foi muito incrível. Isso foi interessante, a prova do amor, né? A gente terminamos de construir a casa, nós compramos um pacote de macarrão. E daí nós demos para essa família cozinhar para nós, né? Como forma de agradecimento. Claro, eles não tinham nada, né? Então nós compramos esse pacote e falou, vocês podem cozinhar para a gente? E eles cozinharam, nós sentamos à mesa e começamos a comer e aquilo foi sensacional, assim, foi incrível. Sabe? A gente com um desejo de ter entregado, eles com um coração cheio de poder
agradecer de alguma maneira. E, né, não cabia em palavras, mas cabia ali em gestos. Então, isso foi fantástico. Aí, e no final, o que a gente concluiu é que ali a gente estava se doando completamente por amor. E amor era a única coisa que estava nos unindo ali. Então, assim, foi impactante. Porque era todo mundo diferente, né? Isso era muito legal. Porque sentado à mesa, estávamos nós, Marcos e Carol, brasileiros, cristãos. Aí do lado tinha uma espanhola ateia. Aí do lado tinha um argentino budista. E era assim, a mesa. Tinha espírita católico. Que lindo! De religiões diferentes. E daí a gente lançou no final e falou assim: pô, vocês entenderam que, mesmo com as nossas diferenças, a gente está unido pela mesma coisa, né? Pelo amor, e isso é fantástico, né? Isso é muito legal. Então, por isso foi tão impactante pra gente. Que sensacional. Muito legal. E assim, a próxima pergunta é se vocês têm alguma outra história, eu já vou juntar com uma pergunta que mandaram aqui. Tem algum lugar que vocês visitaram que vocês não queriam mais sair de lá, se não queriam mais voltar para casa, que vocês se conectaram tanto, que vocês queriam simplesmente morar lá para sempre? Tem alguns, né? Esse é o problema. Tem alguns de diferentes perspectivas, né? Na verdade, tem países que a gente queria morar por ter qualidade de vida, isso é claro, né? Mas talvez para mim, a Carol vai falar diferente, talvez, mas o meu, o Camboja é algo muito forte, assim, é intocável. Para mim é intocável pela história do Camboja, né? Não sei, aliás, muita gente não conhece a história do Camboja. Pois a gente se sentiu... Aliás, tem um vídeo muito legal, né, do Camboja. Nossa, para quem quiser ver no YouTube deles, o vídeo é sensacional, gente. É lindo demais. Fizemos um documentário de lá, né? Assim, tamanha a nossa responsabilidade com aquele povo que a gente falou, poxa, a gente não pode sair desse lugar sem fazer algo, né? Assim, nossa. Então, o Camboja, ele é muito marcante para mim. Quem te marcou mais, assim? Para mim, acho que foi a última experiência que a gente teve, que foi no Quênia, que foi em uma escola que ela ensina através do amor, através de você desenvolver a sua parte artística, a sua parte de trabalhar em equipe, a sua parte de viver em comunidade, de viver bem. Então, assim, através da educação dessa maneira e através de tudo que eles ensinam lá, e de como o projeto acontece dentro de uma comunidade tão carente, mas você vê crianças tão incríveis, tão felizes e, assim, sendo alimentadas através desse projeto, porque em casa elas não têm o que comer. Elas, às vezes, passam finais de semana sem comer nada e chega feliz da vida segunda-feira para comer uma bananinha já no café da manhã. Então, assim, esse projeto me impactou demais, que foi agora em Nairobi, no Quênia, que é o Rai África. Então, assim, o Marcos está lá no Camboja, meu coração está no Quênia e a gente vai espalhando vários amores pelo mundo. A nossa expectativa da África sempre foi no topo, né? Eu acho que qualquer um que gosta, que ama amar o próximo, né? Talvez tenha essa queda pela África. Então, quando a gente chegou no Quênia, foi algo, assim, sensacional também, né? Legal. Assim, as expectativas foram lá pro alto, foram totalmente superadas. A gente fez um trabalho em uma das maiores favelas de Nairobi, né? Então, foi bem impactante. Dormimos ali alguns dias, 2 semanas praticamente, e foi muito legal mesmo. Mas para mim o Camboja ainda é mais forte. Tem coisa que a conexão não dá para explicar. E eu tô curiosa para escutar de vocês também de uma história que vocês ajudaram refugiados sírios na fronteira do Líbano. Como assim? Eu acho que é um assunto tão delicado, né? O Líbano podia ter entrado nesse meio aí também. Gente, é desleal com outros países falar que a gente pesa mais para um lado do que para o outro. Né? Porque, na verdade, é diferente. Não dá para você comparar uma experiência com a outra. Essas conexões que acontecem, essas experiências que você vive, é uma em cada lugar e não existe comparação, eu acho. E é intransferível, né? Vocês que já viajaram, vocês sabem disso. Tem gente que fala assim, eu amo Paris.
eu já não amo tanto Paris, né? Então tudo depende da experiência, né? Eu sou apaixonado pelo Camboja, então a Carol também é apaixonada pelo Camboja. Tamo junto. Tamo junto. Então viajar de fato é experiência, né? Mas voltando à pergunta do Líbano, foi algo também beirando o incrível aí, porque a gente fez um trabalho com os refugiados da Síria, né? Como muita gente sabe, a Síria já está em guerra há muitos anos, aí, 7, 8 anos. E a gente ter podido fazer esse trabalho lá foi algo assim sensacional, né? Tem até uma história muito incrível que a Carol, ela é da área de saúde, então ela estava fazendo a triagem. Nós montamos para montar o cenário aqui, a gente fez um grande barracão, né? A gente estava trabalhando na área, com a parte de saúde deles, né? Porque eles não têm acesso a nada. Não tem acesso nenhum, então nós estávamos com um grupo grande de médicos e dentistas lá e a Carol fazendo a triagem deles, né? Glicemia, enfim, vocês sabem, né? A pressão e tudo mais. E nós chegamos numa área que era tão radical, que era beirando a Síria mesmo, na fronteira, que se uma mulher tocasse em um homem, ela passava a ser uma propriedade do homem. Isso podia ser mal interpretado. Entendeu? Exatamente. A nossa tradutora estava maluca lá, porque ela falou assim, gente, por favor, a gente não pode... As mulheres não podem sequer olhar para os homens aqui. Se relar, então, corre grandes problemas. Mas aí a gente estava ilhado, porque a Carol era quem fazia a triagem, né? E agora? Vão entrar os homens e não tinha outra pessoa da saúde. Já tinha, estava todo mundo com suas funções distribuídas, entendeu? Mas aí Marcos até começou a fazer, né? Dei as instruções, tudo. Fiquei acompanhando, mas aí o cenário ficou tão lindo, tão incrível. Eles compreenderam tudo que a gente estava fazendo ali por eles, que eles falaram, não, tá tudo certo. Conseguiram liderar, tá liberado. Teve uma negociação. Nossa. Então a gente Você imagina, vou lá pro Líbano ajudar aquele povo, aí os caras levam minha mulher pra sua mulher. Não, mas aí na hora eu coloquei a luva, eu falei, virei médico agora, vou fazer triagem e não tem problema. Mas aí eles conversaram com a nossa tradutora e conseguimos uma negociação. Mas isso é para exemplificar quão exposto a gente fica em algumas áreas, né? Assim, principalmente áreas de guerra que a gente teve, mas não muda nada. O amor é o mesmo, talvez até maior. A vontade de ajudar E aí resulta nessas ações onde eles se abriram para nós e se permitiram ser cuidados, porque a gente estava ali para cuidar e eles se permitiram ser cuidados. E aí a gente falou, poxa, valeu a pena toda a atenção, o esforço. Mas lá foi muito impactante, porque depois a gente começou a atender dentro dos barracões, né? Então a gente estava num campo de refugiados mesmo, na fronteira de Síria e Líbano, e começamos a atender dentro dos barracos das pessoas acamadas. Então, assim, aquilo foi uma experiência impagável, intransferível, enfim, tudo que... Contar não é suficiente. Contar não é o suficiente, mas estar ali e poder ajudar de alguma maneira foi algo muito legal. No final de tudo, a gente foi convidada a jantar na casa de um sheik do Líbano, pra você ver como quando você doa, tudo vem em dobro, tá vendo? Nossa. E é um belo... Essa história que vocês contaram é um belo exemplo de como a cultura é uma coisa muito forte, né, nas pessoas. É uma coisa que te direciona ao modo como você age, como você pensa. E acho que deve ter sido um desafio grande vocês se adaptarem cada vez com culturas extremamente opostas. E aí, saindo de um lugar e indo para o outro, que já tem essa mudança grande, né? Nossa, gente, que... Quando a gente respeita a cultura do próximo, ele se abre pra gente. Então, ele nos recebe muito bem. E acho que essa é a principal coisa que você precisa fazer quando você chega num lugar. É você entender o povo, você conhecer, se importar com eles. Acho que a gente aprendeu muito naturalmente na estrada mesmo, Carol, mas a coisa da contextualização, né? É uma coisa que a gente prega muito, fala muito para as pessoas sobre a contextualização, sobre a empatia, né? Ou seja, é você quem está no lugar deles, né? Você quem está entrando no habitat, você quem está interferindo, né? Então, exercitar a contextualização, exercitar a empatia, talvez fundamental para você tenha nos enriquecido muito junto a essas pessoas, né? Nos relacionamentos todos. Né?
E também não, você acaba não julgando, né? Porque como que você vai julgar? É a realidade da pessoa, né? Só você estando no lugar para... Exatamente. Legal. E, bom, quero fazer a próxima pergunta? Vamos lá? Então, a gente escutou a história de duas histórias de como vocês ajudaram pessoas, né, por onde vocês passaram, mas além disso, vocês também ajudam instituições, né, que vocês acham por todos os meios que vocês já explicaram pra gente. A gente sabe, Marcos, agora é pra você, hein, que tem uma história linda em Camboja, de uma instituição que vocês ajudaram lá, rentabiliza até hoje como que vocês fizeram com eles. Conta pra gente essa história. Pra você ver, o Camboja é forte mesmo no nosso coração, tá vendo? E esse é um trabalho que a gente fala com o maior orgulho mesmo de poder ter feito, porque com uma ação, com apenas um projeto em si, isso vai rentabilizar e vai ajudar as crianças durante um bom tempo, né? Foi um projeto a médio e longo prazo, e isso a gente sempre buscou muito, né? No Camboja, por exemplo, acho que a gente acabou não falando na totalidade o que a gente faz, né? No começo, nós voluntariávamos com tudo. A gente fazia com tudo mesmo, né? Desde de assistência médica da Carol até educação das crianças, construir casa, enfim. A gente já fez de tudo, mas a grande parte, assim, talvez da metade para frente do nosso projeto, nós colocamos as nossas habilidades, né? Ou seja, eu sou um publicitário sênior, e eu sou filmmaker, sou fotógrafo, sou designer, então eu tenho algumas habilidades de comunicação que são uma ferramenta fantástica para essas organizações, né? Tendo em vista que as organizações têm um déficit muito grande na captação de recursos. Então, assim, essa é uma habilidade que eu e a Carol podemos colocar a serviço que muda tudo mesmo, né? É muito mais efetivo do que cuidar de uma criança naquele momento. Sendo que a gente poderia doar essas habilidades para eles, entendeu? Exatamente. No Camboja foi isso, né? A gente desenvolveu um documentário, estudamos também, foi um mês de estudo para escrever, foi fantástico, assim, para escrever um roteiro falando sobre o Khmer Vermelho, que foi um genocídio que exterminou aí grande parte da população do Camboja, quase que o país inteiro, né? 3 milhões de pessoas. Então a gente estudou durante um bom tempo, escrevemos desde o zero, né? Escrevemos o roteiro todo e filmamos, editamos e entregamos um produto, no bom sentido. Entregamos um produto para a organização. Então a organização vende esse documentário e é esse dinheiro, esse recurso que alimenta as crianças lá na escola no Camboja. Então isso é sensacional, assim, para a gente, porque durante mais 5, 6, 10 anos eles podem vender esse documentário e a comida está lá na mesa, né? E a gente está aqui no Brasil e eles estão podendo ser alimentados. Isso para a gente foi muito legal, né? Uma das maneiras que a gente conseguiu auxiliar a médio e longo prazo. Isso é muito interessante. Nossa, muito, porque eles se tornam sustentáveis, né? Não sustentável de ecológico nesse sentido. Não, sim. Autossustentável, exatamente, é isso aí. Exato. Isso, nossa, muito importante. Num país como o Camboja, que apesar de ter uma cultura incrível, eu também me conectei muito com o Camboja quando eu estive lá. Tem mais uma amante do Camboja aqui, ó. Kelly Rodrigues. Falando que amo o Camboja. Estamos juntos também, Kelly. E, ô Marcos, então agora... E se a gente contar aí onde que vocês estão, o que está acontecendo, né? Nem tudo são flores durante a viagem. Acontece, né? Tem alguns empecilhos, algumas pedras no caminho. Algumas pedras, literalmente, no caminho. Às vezes no rim. Às vezes no rim. A gente está no Brasil porque eu tive uma pedra, eu estava com uma pedra de 1 centímetro praticamente, bem grande. Estava no ureter. E fui descobrir justamente no Quênia, no meio do Quênia. A gente estava lá nessa favela, né, que chamava Cabiria, e caminhamos durante um tempo. A gente foi falar como se fosse com um prefeito da favela, vamos chamar ele assim, é o chefe da favela. E a gente caminhou durante um tempo, né, amor? E eu segurando a dor aqui, quietinho, né, para não assustar a Carolina. E a hora que a gente chegou lá em cima, eu comecei a suar frio, me deu uma crise renal gigantesca. E aí pegamos um tuk-tuk para ajudar, e o tuk-tuk pulava
Doeu mais aquela perna para lançar. Vocês imaginam a dor que eu passei, mas enfim, tivemos que voltar para o Brasil. Na hora que a gente chegou no médico, os médicos fizeram o exame e falaram assim, bom, se você não quiser operar aqui em Nairobi, né, com todo esse cenário lindo, volta ainda essa semana para o Brasil. E a gente achou por bem, então, voltar para o Brasil. Por mais que fosse uma cirurgia simples, né? A gente queria também estar perto da família, né? Nessas horas, qualquer cirurgia pode assustar. Então, estar no Brasil e estar junto com a família foi a melhor coisa. Decisão, né? E foi bom que a gente recarregou um pouquinho as energias para poder voltar para a estrada, né? Claro. Não, e eu acho também que é bom que o pessoal que está assistindo aí não tem problema, né? Você voltar para resolver coisas, para recarregar as energias e depois continuar na estrada. Não é porque é uma viagem de volta ao mundo que você não pode voltar para o seu país. Não esse é o tabu. É um tabu e precisa ser quebrado, gente. Porque assim, não adianta você sair para o mundo para descobrir, se divertir, aventurar, para cuidar dos outros e você por dentro não tá bem. Então, isso daí precisa ser quebrado. Você volta para casa, recarrega as energias e volta para a estrada, assim, no seu melhor. Mas acho que o viajante gerou esse tabu na cabeça, né, Carol? Assim, de, poxa, eu saí para a estrada, agora eu acho que vai ferir minha honra se eu voltar para o Brasil. Fracasso, né? Como se fosse um retrocesso e, de fato, não é mesmo, né? Assim, a possibilidade de você dar um passo para trás é muito mais segura, né? De você reorganizar as coisas, com certeza a efetividade do futuro vai ser muito maior, mas isso não tem nem que falar. Né? Vocês mesmos são um bom exemplo, porque nesses 3 anos vocês já vieram para o Brasil, acho que 3 vezes, não foram? Isso, exatamente. Isso ajudou muito, né? Ajudou demais. A cada ano a gente recarrega nossas energias para continuar. Mas a gente já voltou, numa dessas, inclusive, a gente voltou para fazer um projeto incrível no Amazonas. A gente conheceu o povo ribeirinho e foi assim, uma experiência de tirar o fôlego também. E isso é fruto daquela indicação que nós falamos lá atrás, tá vendo? Quando as organizações começaram a nos indicar, o nível das organizações também automaticamente começou a progredir, entende? A gente começou a ter contato com organizações que eram muito bem estruturadas também. Aí a gente veio para o Brasil nessa época. Exatamente. Por eles. Eles nos enviaram para a Amazônia. Fazer o trabalho aqui. E com essa, a gente ainda conseguiu uma escala de 6 dias em casa. Então, assim, é a viagem mais perfeita que a gente pensa no tanque cheio. A gente teve a oportunidade de conhecer o Amazonas, que a gente ainda não conhecia. E aí a gente ainda conseguiu voltar para casa. Inauguramos uma biblioteca e um consultório médico odontológico no meio de uma tribo indígena na Amazônia, nessa época. Foi que incrível! Sensacional, sensacional mesmo. E tudo vindo de uma organização americana, né? Então, é fantástico esse network. Esse network que gera, talvez seja o mais impagável de tudo, né? Não, e no próprio país de vocês, né? Vocês chegaram através de uma indicação americana. Foi muito louca essa história. Nossa. Bom, e aí agora vocês querem te contar pra gente aquela formulazinha mágica. Como que vocês se organizam financeiramente? Como que viaja com pouco? Como que é na prática? Conta pra gente essa fórmula. Tem alguns parâmetros. Começando pela sua dúvida, sim, a gente planilha tudo. Até a balinha que a gente compra, a gente coloca na planilha. Sim. Comprou um gibizinho. Organizados, né? É difícil, mas é muito produtivo. É muito produtivo. Sim, a gente controla tudo por planilha e isso nos ajuda demais, claro, a controlar o orçamento. Mas vamos lá, vamos aos 3 pilares, aí vamos chamar eles de pilares da viagem, né? Que são os gastos maiores, né? Os custos maiores. Hospedagem, transporte e alimentação. Começando por hospedagem, a gente tem algumas técnicas de hospedagem, né? Como, por exemplo, o Couchsurfing, né? Muitos viajantes conhecem o Couchsurfing, que por exemplo, você tem um quarto na sua casa, Carol, e daí um amigo te contacta pelo site Couchsurfing. O cara vai vir lá da Holanda e vai passar uma semana em São Paulo. Aí você fala, pode vir, amigo, vamos trocar cultura e eu deixo você dormir na nossa cama. É tudo por troca de cultura, não é
não é grátis, não é pago, é grátis. Então, o Couchsurfing foi uma maneira que a gente conseguiu de economizar na hospedagem, né? Nós fizemos Legal. alguns deles. O que mais? A gente fica em hostel. Eu tenho uma dúvida rapidinho. Manda. Você chega a dormir nas instituições que vocês ajudam? Já Isso é a gente comum? dormir, é uma outra maneira também. A gente não vai em busca disso. É. Mas já aconteceu da gente dormir nas organizações e o que faz também, obviamente, o orçamento. E é muito legal. E é muito legal dormir em organização. Eu sou suspeito, porque assim, eu gosto dos lugares mais extremos, né? A Carol fica em choque. Mas como você gosta disso? Aí eu como grilo, como cobra, e ela fala, para de comer isso, tem coisa mais gostosa para comer. Mas eu gosto disso. É exótico, podemos dizer. É exótico. Mas as organizações foram um tanto quanto peculiares quando a gente dormiu também. Que a gente E experiências maravilhosas que a gente adquiriu. Foram todas muito incríveis. Mas já dormimos em azulejo, assim, frio, direto mesmo no chão, em algumas organizações. E tá aí uma maneira de economizar também. O que mais que tem? A gente fica em hostel, a gente não fica, assim, a gente fica em hotel, mas fica para pro próximo ponto. A gente fica em hostel e a gente fica em hostel compartilhado, com 20 pessoas no quarto, e tranquilão, nada de quarto privado, enfim. Essa é uma outra maneira da gente se relacionar, conhecer muita gente e também de economizar bastante. Na parte de alimentação, a gente se dá o direito de comer uma vez fora, para conhecer a cultura local, a gastronomia local. Então, a gente faz isso e a gente, para evitar ficar doente, a gente cozinha muito no hostel que a gente fica. Essa é outra dica que a gente dá. Isso auxilia muito no nosso curso, né? Por exemplo, a gente vai chegar no... Vamos falar um país, vamos chegar no Marrocos e vamos ficar... A gente sabe que ficaremos 20 dias no Marrocos. Então, a gente faz uma compra mesmo no mercado, compra arroz, né? A gente compra muita coisa com casca, porque para proteger justamente, né, de infecção de bactéria e tudo mais. Então a gente compra bastante verdura com casca e tudo mais e cozinhamos nos hostels. Isso nos faz economizar absurdamente mesmo, né? Assim, tendo em vista que a grande maioria dos países são muito baratos para comer, né? No Marrocos, por exemplo, a gente comia com $2 por dia. Nossa, Nós dois almoçávamos com uma refeição completa mesmo, com $2. Isso é muito barato, né? Você vai comer fora, você vai comprar no mínimo 10. Então, a alimentação nos ajudou muito também a segurar, né? Isso. E aí no transporte? E no transporte... A América do Sul, Central, até chegar ali no México inteira a gente de ônibus. atravessou de ônibus. Aí é outra maneira bem boa de você economizar. Por quê? Viagens de longa distância, você pega viagem noturna, você economiza do transporte, porque você está indo de ônibus, e você economiza uma estadia de hospedagem. Exatamente. Então a gente já passou muitas noites em ônibus pelas estradas da fora. Então, se tinha que pegar algum voo com muitas escalas, e nessas escalas a gente não saía do aeroporto para dormir em outro lugar. A gente dormia no aeroporto. Incontáveis noites no aeroporto, incontáveis. Ficávamos amigos. São algumas pequenas técnicas, assim, mas talvez a alimentação seja uma das mais fortes aí. A gente consegue economizar muito cozinhando no hostel, né? A forma de estadia. Perguntaram aquela hora se a gente já fez Workaway, né? A gente nunca fez para trabalho social. Nós nunca fizemos para nenhum projeto social, mas nós já fizemos algumas vezes por troca de hospedagem. Isso a gente fez. Nunca foi uma prioridade, claro, mas quando a gente queria economizar um pouquinho e descansar um pouquinho, nós fizemos algumas vezes também o Work Exchange aí, né? A gente fez doou o nosso trabalho e o hotel, ou enfim, o spa, onde foi, doou hospedagem pra gente, né? Com alimentação. Então, assim, a gente conseguiu economizar. Economizar em hospedagem e alimentação. A gente ficou em lugares top, comendo super bem e só fazendo aquilo que a gente gosta, que é fotografar, fazer vídeos, enfim. Então, a gente doou o nosso trabalho, recebeu uma coisa muito em troca, recarregamos as energias. Foi legal. E voamos. Delícia. Legal. Bom, e aí, também... Tanto tempo na estrada, né? Eu imagino que tem uma dificuldade muito grande de fazer a mala. E aí que a gente entra nessa história! Como que vocês fizeram para arrumar a mala, para se programar para uma viagem que inicialmente era de 1 ano, né? Como vocês falaram, mas se tornaram 3.
destinos mais quentes, mais frios. Como que vocês se organizaram dessa forma para organizar a bagagem, a mochila? Vou falar eu como mulher. Acho que é um. Isso, né? Primeiro, graças a Deus, existe a curva, né? Nós temos todos os divisores, temos tudo bonitinho. Então, já começa aí, né? Acho que o principal ali para a parte de peças foi montar um guarda-roupa inteligente. Tudo tem que combinar com tudo. E a gente saiu com peças para uma semana. Você tem um guarda-roupa completo para uma semana para frio e calor. E elas têm que conversar entre si. E aí, assim, uma vez que você tem as suas peças bem definidas, e não é aquela assim, mas talvez eu queira usar. Pronto, essa peça já está descartada. Pensou se tá, já não vai usar, né? Mas vai que precise. Esquece, você vai precisar. Quando você está em viagem, a última coisa que você pensa é, que roupa que eu vou usar hoje? Não, você quer conhecer o lugar, você quer viver. Então, o foco não é roupa. Mas, assim, as peças que você denominou ali importantes, são essenciais. A gente organiza tudo muito perfeitamente com rolinhos milimetricamente feitos, dobrados. E aí a gente coloca tudo bem dividido nas divisórias. A gente já sabe aonde que tá tudo certinho. A gente não tem que se preocupar de, mas cadê? Porque no rosto tá escuro, a gente não vai atrapalhar ninguém. Já sabe então a onde gente tá. já sabe onde tá. Então... Mas foi engraçado porque, assim, a gente sempre foi desapegado com essa coisa. Desde o início que nós começamos a planejar, nós sabíamos que não podia levar muita coisa, né? Nós levaríamos aquela mochila, então não tem ninguém para carregar para gente. Então, pensou duas vezes, será que eu vou usar? Ou talvez use, e não era uma peça que cabia, né? Como a Carol falou, a gente fez esse guarda-roupa inteligente, ou seja, a gente saiu com mais ou menos umas 9 peças, talvez, para cada situação de camiseta e tal. A gente tinha uma semana boa de roupas e a cada semana a gente lavava a nossa roupa. Mas foi passando o tempo, são 3 anos de viagem e a gente está mais desapegado ainda. Nossa, você vai deixando as coisas pelo caminho, né? Meu Deus. Ou gente, tem peça essencial. E tem uma pergunta aqui, ó, do Silvio. Qual que era o peso das bagagens? Porque como vocês transitaram por vários países, as franquias de bagagem, elas são diferentes. Tem lugar que cobra para despachar, que não cobra. E outra importantíssima, mala ou mochila? Boa, Silvão! Ótima pergunta. Nossa, mochila sem sombra de dúvida, mas assim, não tem discussão. Quem quiser discutir, qualquer mochileiro que falar que mala é melhor, brincadeira, não é assim não. Mas mochila é muito melhor. Para você deslocar, ela é incrível. Você joga nas costas e vai embora. Mobilidade absurda. A gente tem uma mochila da Curto que ela abre inteira, né? Não é aquele mochilão que é saco, que você tem que ficar caçando as coisas lá. Ela abre inteira, então é muito mais fácil de você pegar as roupas e tudo mais. Enfim, a mochila ela é muito além da mala, com certeza, por mobilidade e pelas facilidades que ela tem. E nós saímos com girou de 16 a 20, a gente saiu daqui com 20 quilos, né? E hoje são 16 quilos que a gente leva. Fruto do desapego. Desapego. E aquela história, né, de roupas versáteis que você, tipo, lava, seca rapidão e que pode usar em qualquer situação. Esse é o tipo de peça que tem que ter na mala. E isso é indiscutível. O Silvio falou que o peso da bagagem é do tamanho da vaidade. Eu achei muito profunda essa frase, arrasou. É muito profunda mesmo. E é praticamente isso. Mas você consegue se vestir muito bem com essas peças inteligentes. Isso é muito interessante, né? E você não vai andar desarrumada, você não precisa ficar desleixado. Não, você pode se cuidar à sua maneira, do seu estilo, tendo as suas peças inteligentes. E o principal, com as peças que são confortáveis, né? Eu acho que isso que a gente foi ajustando durante a viagem, né? Nós reciclamos algumas peças, né? Conforme elas iam envelhecendo, a gente comprava uma e descartava uma, e doava uma, enfim, íamos reciclando. E o fundamental é que a gente tem peças hoje confortáveis e o suficiente aí, né? Que delícia. Qual o modelo de bagagem da Curto? Vamos por aqui, ó. O modelo da bagagem que eles usam é uma mochila que já saiu de linha, mas que ela foi substituída por um modelo novo. 3 anos, né, gente? Pois é, a gente tinha que ter atualizado, né? Em 3 anos, gente.
Mas essa daqui, Carol, carrega muita história, entendeu? Como que a gente vai deixar essas bandeirinhas? Pega. Não tem como deixar essas bandeirinhas Gente, passar. essas bandeirinhas. Ó, desde aqui de cima, que são os 2 últimos países que a gente foi, Sri Lanka e Quênia, até aqui é o começo da história, aí tudo isso daqui. Nossa, E nosso mascotinho, que é a Lhama, que está sobrevivendo desde o Peru aqui. Maravilhosa. Eu achava que ela ia morrer muito antes, mas ela não morreu. Ô, gente, vocês mostraram essa mochila aí com bandeirinha, eu lembrei de uma história. Sabe que lá na Curto a gente recebe muita mochila, que a mochila tem tipo 18 anos, cheia de bandeirinha. Aí a gente fala, não, assim, você não quer comprar uma mochila nova, né? A pessoa, não, foi essa mochila que me acompanhou na viagem, eu quero essa. Isso tem um valor sentimental absurdo. Essa mochila não Porque tem é um valor sentimental. Claro, imagina. Rolou Rolou em tanto em 3, em 4, na verdade, né? Carol, a gente precisa dizer uma coisa aqui. Um dos melhores produtos da Curto, agora sem puxar sardinha, sem nada, se chama Travel Bag. Nossa. É impressionante o que esse produto é bom. Porque senão essa mochila, você acha que ela não estaria desse jeito? Ela tá limpa até hoje. Ela já passou por tanto bagageiro, cara, que você não tem noção. Nossa. Gente. Pra quem não sabe, travel bag é uma capa que põe por cima da mochila, né? Você veste a mochila e aí protege a mochila. Em todo lugar que você vai, a mochila fica protegida. Você joga ela lá dentro e pra despachar não enrosca na esteira, não suja a mala, não... Super prático. E ela tem uma bolsinha que ela cabe de volta quando você dobra, o que é mais importante, né? Ai, gente, quando a gente estava falando lá do planejamento financeiro, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta. Bom, vocês ajudaram a instituição lá do Camboja a se tornar sustentável no longo prazo, né? Ter um rendimento constante. Mas e vocês? Como que vocês fizeram isso? De vocês terem esse rendimento constante, se sustentar no longo da viagem? Como que foi? Esse planejamento de 2 anos aí não foi à toa, né? A gente falou... Carol? Oi, peraí. Opa, E a grande parte do nosso tempo de viagem, né? Talvez esses 3 anos... Se bem é isso, né? Assim, é claro... teve uma coisa que a gente esqueceu de falar, perdão, só cortando sua pergunta, sobre as economias, né? Tem uma coisa que todo mundo acha que é clichê, que é quando você doa, você recebe 2, 3, 4 vezes mais, né? E isso é uma verdade absoluta na nossa viagem, absoluta mesmo. Por quê? A gente tem famílias que são as nossas amigas, assim, pelo mundo inteiro, de pessoas que a gente conheceu na rua e que falaram assim, vocês vão dormir e comer na nossa casa o tempo que vocês quiserem, assim. Nossa! Se quer ficar 1 mês, 2, 3, a gente não quer saber. A gente quer saber que a gente quer cuidar de vocês assim como vocês têm cuidado das pessoas. Isso foi, assim, sensacional. A gente tem uma planilha. E essa planilha é muito legal. Que ela marca todos os contatos, todos os nossos amigos pelo mundo. E são amigos assim, que se a gente ligar agora, eles vão nos atender. Não são um contato que a gente fez. Não é conhecido, né? Não é conhecido, ótimo. Conexão real. A gente chama de amigo. São mais de 300. Olha que coisa maluca. É muito popular. Então, são mais de 300 de pessoas que a gente tem um número de telefone aqui para ligar. Então, assim, o quanto a gente recebeu na estrada é um absurdo, assim. E o quanto a gente economizou com isso, né? Teve família na Espanha que a gente ficou 1 mês e tanto. No México a gente ficou um tempão. Então, assim, em vários lugares, né? A gente conseguiu ter esse contato. A gente conseguiu esse contato. E poder viver a cultura local, né? Porque, além de tudo, a gente ainda conseguia conhecer a cultura, assim, da maneira mais raiz possível, mais verdadeira possível. No México, por exemplo, a mãe da família chama a Carol de filha. Até hoje. Até hoje, assim. Já Quando foi... a gente tiver filho, eles querem que a gente leve os netos deles até Ô, gente, ó, quem tá chegando aí agora que mandou mensagem, que não tá entendendo nada... Está fazendo uma live com Missão Mundo. Eles estão viajando já há mais de 3 anos fazendo trabalho voluntário. Eles já contaram várias histórias incríveis. A gente vai salvar a live e depois compartilhar com vocês. E aí, agora vamos continuar a conversa. Eles já se situaram. Fica aqui que vale a pena. Voltando para a sua pergunta, então. Eu acho que a gente só foi, né? Como eu disse lá no começo um pouquinho, esquecendo de aprofundar, né?
Eu acho que o gatilho para nos impulsionar a sair para a viagem foi o momento que a gente entendeu que nós poderíamos ter uma renda, ou seja, trabalhar remotamente, né? Sem estar no Brasil. Isso nos deu uma segurança muito grande. Maior de permanecer. Porque assim, a gente fez as economias, a gente se planejou durante 2 anos. Só que se a gente tem a possibilidade de ter uma renda e não só gastar o dinheiro, mas ter algum dinheiro entrando, a gente pensou a longo prazo, isso vai fazer com que a gente se mantenha na estrada por mais tempo. E sabe qual que é outro benefício? Como eu falei para vocês, eu faço muitas áreas da comunicação, né? Então, faço a parte de construção de páginas de sites, construção de marcas, enfim, a gente faz muita coisa da comunicação. E conforme esse networking pelo mundo foi acontecendo, muitos trabalhos saíram daí, né? Então a gente começou a fazer trabalhos ganhando em dólar e ganhando em euro, né? De pessoas que moram fora. Aí é bom. É sensacional, né? Um trabalho multiplicado por 4, praticamente com o mesmo nível de dificuldade. Então, assim, o contexto de tudo isso, quando a gente faz o bem, a gente recebe, foi isso que aconteceu também na nossa parte de trabalho, né? As próprias organizações, os próprios amigos que a gente fazia, começaram a gerar trabalhos para que a gente rentabilizasse de alguma maneira, né? Mas sim, a gente continuou e a gente continua até hoje fazendo trabalhos remotos, né, aqui do Brasil ou de fora. Muita gente pergunta isso, Carol, mas, por exemplo, tem gente que não é da minha área, mas sabe, enfim, consegue assessorar. Por exemplo, a Carol, ela é farmacêutica de formação. Ela poderia muito bem prestar consultoria online, entende? Com a internet, você fica muito mais próximo de fazer trabalhos remotos. Sim. Para jornalista, você faz pautas, você faz matéria, redação. Você vende para revista, jornal, para blogs. Tem um tanto de blogs de viagem aí que tem... Não, e o conteúdo que vai gerar, né, durante a viagem. A vida hoje é gerar conteúdo. Então, se você é um bom criador... gerador de conteúdo... A gente entende que todo mundo precisa de conteúdo, né? Todo mundo mesmo, literalmente. Todas então, as áreas. Se você consegue construir algo de qualidade, O mundo conectando de novo. por exemplo, Gente, vou contar o que aconteceu. É assim, o Instagram, ele limita as lives em 1 hora. E a Quando gente dá 1 hora... por isso que a nossa garganta tá doendo. Que top! Por isso Era mais assunto. Gente, a gente vai ter que fazer outras lives, eu acho, hein? Aprofundando aí em cada tópico. em cada módulo. De história, então... Gente, mas que sacanagem com as pessoas que gostam de falar esse Instagram cortado É depois de muito 1 hora. mais. Nós aqui com a garganta arranhando já e ele vem cortando. Né? A gente tá com uma linha aqui. Agora que tá ficando bom, eles cortam o papo. Sacanagem. Mas concluindo então a nossa fala sobre trabalhar viajando. É super possível, é super viável. E é uma maneira de você conhecer o mundo. E a gente fala uma coisa que ninguém acredita. Nós gastamos viajando, presta atenção nisso, nós gastamos viajando exatamente metade do que a gente gastava vivendo fixo no Brasil. Ó que loucura. É muito desapego. Nossa. É muito desapego. A gente gasta Não, é metade. pra provar que é possível, né? É possível. Total. Nossa. Viajando, conhecendo o mundo, a gente gasta metade do que nós gastávamos aqui. Claro, a gente não tem a mesma rentabilidade que temos fixo, mas a gente também... Em contrapartida, a gente tem 1000 experiências que são impagáveis e não existe não tem. comparação entre as realidades. Tem É nem uma como mudança comparar. de vida mesmo, né? Total. Dar uma chave e assumir aquilo. Literal. Ô, gente, então vamos, eu acho que para encerrar, né? Porque depois desse corte aí do Instagram. Pura pressão. Por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão.
Mas a gente já colocou para disponibilizar a live no nosso Stories, então vai Boa. ficar lá. Gente, e agora? Dá para parar de viajar? Dá para voltar a ter uma vida normal? Porque normal não existe mais normal. O que é normal, né? Como que depois que esse bichinho da viagem se instalou em vocês, como que volta para uma vida tradicional? Se é que volta. Esse bichinho da Tradicional. viagem existe mesmo. Ele existe, né? É um vírus seríssimo, altamente Eu não tô a contagioso. fim de tratar ele. Não tô a fim de tratá-lo. Pode ficar. Fica. A gente não pensa em parar, claro, nós não vamos parar de viajar. A gente vai cumprir o nosso objetivo agora, né? Faltam poucos países, voltaremos agora em outubro, então daqui a alguns dias, né? Um mesinho, a gente volta para a estrada, completa o nosso objetivo. Depois a gente quer firmar base em algum lugar, mas mesmo assim continuar fazendo o que a gente tem feito nos últimos 3 anos, né? Dificilmente a gente vai deixar de fazê-lo ou, enfim, só vamos ajustar o formato que a gente precisa. São 3 anos dormindo em cama diferente, quase todo dia, sem voltar para casa praticamente, tomando banho em chuveiro. Mudando hábitos e costumes a cada 15, 20 dias, readaptação total. Então, agora a gente decidiu que a gente quer dar uma parada nesse sentido, mas assim, só para estar uma base para quem e acha, ter para onde voltar. Para quem acha que viajar é só alegria, né, Carol? Psicológico e o físico, eles cansam num extremo assim que É tudo muito intenso e a bagagem psicológica e emocional acontece junto. Você imagina, você tá no calor seco do Marrocos, aí você vai e sobe pro frio úmido da Espanha, já é um outro povo, uma outra cultura, uma outra comida, você tem que se readaptar. Então, o cansaço físico, mas principalmente mental, é gigantesco. Então, a gente tem que... A gente tem algumas pessoas aqui perguntando, que vocês falaram de se aquietar em algum lugar mais pra frente. E qual país do mundo que vocês têm aquela vontadezinha de ficar raiz? Então, como a gente falou no começo, nós temos alguns com diferentes perspectivas, né? É claro que é difícil morar no Camboja, né? A gente ama o Camboja, mas para a qualidade de vida, ainda mais para um casal que está querendo gêmeos agora em janeiro, aí não dá, né? Está querendo engravidar, então... Estamos querendo. Mas que legal! Não muda em nada o nosso planejamento de viagem. Mas a gente pensa assim em ter filhos, por isso a base, né? Por isso nós queremos nos basear para poder ter essa coisa mais remota, ao mesmo tempo estável. Mas a gente tem alguns países de qualidade de vida que a gente fez, um top 4 aí de qualidade de vida, né? Que são Canadá em primeiro lugar, os Estados Unidos, Austrália e depois Tailândia. Tailândia é a nossa top 4. Que delícia! Aí a gente está... Estamos estudando e pesquisando para ver quais são as possibilidades nesses 4 países, né? Em um desses 4 países, para poder nos basear e continuar com o projeto. Que incrível! Gente, bom... Vamos ficando por aqui. É isso. Não. Agradecer muito vocês. Assim... 50 minutos. A gente precisa fazer outras lives, que acho que o pessoal curtiu. E, gente, aproveita aí, manda por inbox pra gente, pro Missão Mundo, sugestões de temas. A gente fazer outras lives. Se vocês querem, a gente pode fazer alguma contando uma história específica, tipo um projeto do começo ao fim. Sim. Enfim, temos muitos assuntos para falar. Esse foi um overview, né? Assim, tipo uma ideia geral do que vocês fazem e desse projeto lindo. A gente é super fã de vocês. Vocês são um casal incrível e que transmitem essa luz aí que vocês estão espalhando pelo mundo. E, bom, te desejo que vocês tenham muitos
sucesso e que vocês continuem trilhando esse caminho lindo por onde vocês forem. A gente Aonde agradece você as for. histórias, Aonde a gente você agradece for, muito curta as onde. histórias. Foram demais. Foi um prazer, foi sensacional mesmo participar com vocês. É sempre um prazer. Qualquer coisa que a Curta fizer, a gente quer estar junto, Com porque certeza. fala muito conosco. E obrigado por essa oportunidade. Obrigado a vocês todos que assistiram. A gente está vendo os comentários, a gente está falando, mas estamos Ó, Mas a Curto desde sempre, pelo apoio, pelo carinho, pela atenção e cuidado que vocês tiveram com a gente desde o começo. são grande parte da nossa viagem, na verdade. A nossa gente. casa é de vocês, né? Ah. Bom, gente, Legal. ó, quem tá perguntando aqui, a gente vai disponibilizar a live no nosso Instagram. A gente vai salvar aí, eu ainda não sei exatamente se vai pro Story, se vai pro IGTV, a gente vai pensar numa forma, mas vamos disponibilizar isso para vocês, porque foi uma conversa muito legal e que merece ser vista por muitas pessoas. Passamos Então mais tá, vezes. gente, ó. Grande beijo. Até a próxima. Beijo. Boas aventuras. Tchau. Obrigado. Beijo. Tchau, galera. Tchau, pessoal.